Então, galera do sétimo ano, né? Mais uma aula de geografia. Na aula de hoje a gente vai estudar sobre o espaço urbano brasileiro. Continuar estudando, né, sobre o espaço urbano brasileiro, né? A urbanização e as formações, né, das, é, das metrópoles, né? Então, a gente observa que o espaço urbano, né, ou seja, aqui que a gente está observando, que há duas cidades vizinhas, né, indicadas, né, com ícone detalhado, né, foram distantes, né, ficam distantes uma das outras, né, separada pela área rural, que nessa outra a gente observa nesse mapa, né, com a expansão dos bairros periféricos sobre a área rural, né, e as cidades, né, passam a ficar mais próximas. Nesse outro, com a expansão, né, das periferias, os espaços urbanos, né, das cidades vizinhas, né, se encontram formando uma grande e única aglomeração, né, e aqui a gente observa, né, que são as partes urbanas, as partes verdes são as partes rurais, e aqui nós observamos que são as estradas pavimentadas, né, estradas de terra, as ferrovias, os rios, que nós observamos viadutos, pontes e limites, né, entre os municípios. Então, quando a gente observa essa questão, né, da urbanização e formação das metrópoles, além, né, de proporcionar um crescimento acelerado, né, da população urbana no país, o processo de urbanização brasileira, né, também caracterizou-se, né, pelo excessivo, né, aumento, né, de número de cidades de tamanhos variados, né, sobretudo, né, de grandes centros urbanos. O mapeamento, né, da população dos maiores centros urbanos do país, né, resultou, né, na formação das chamadas metrópoles. As metrópoles são cidades, né, que além de possuírem, né, uma população numerosa, concentram, né, indústrias variadas, estabelecimentos comerciais e especializados, né, tipos de serviços, entre eles, né, hospitais, universidades, centros de pesquisas, sedes, né, de grandes bancos, né, de instituições financeiras e dos principais jornais e emissora, né, de televisão e rádio. O desenvolvimento de todas essas atividades econômicas, né, permite às metrópoles, né, exercer forte influência, né, sobre extensas áreas, né, do território. Às vezes, né, essa em escala nacional. Em geral, as metrópoles, né, elas também se caracterizam, né, pelo crescimento acelerado de suas periferias, até que, em certo momento, né, os bairros mais distantes se encontram, né, com a periferia, né, ou seja, das cidades vizinhas. Assim surge, né, uma imensa e contínua, né, área urbana, né, e os limites que separam uma cidade da outra, né, são difíceis, né, de identificar. Esse fenômeno urbano, né, caracterizado, né, pelo encontro de duas ou mais, né, cidades, né, recebe o nome de conurbação. A gente observando essas imagens, né, essas imagens a gente pode entender, né, como esse fenômeno se forma, né, que é nessa primeira, são duas cidades vizinhas, né, ou seja, indicadas com ícones, né, de telhados, né, ou seja, a gente observa que aqui é como são separadas, aqui já estão mais próximas, né, e aqui é a expansão de fronteiras, né, de um espaço urbano, né, então a gente observa, né, que os mapas, de um para o outro, eles vão aumentando área urbana. Nesse aqui a gente observa a distância, né, de uma para a outra. Ou seja, aqui nós temos a questão da área rural entre um e outro. Nessa aqui a gente já observa, né, que já está se aproximando, né, uma cidade da outra, né, ou seja, já está mais próximo.
E nessa aqui a gente observa, né, que já há uma formação, ou seja, a gente observa que as cidades elas estão bem juntas umas das outras. E as regiões metropolitanas, né? Então, quando a gente observa as regiões metropolitanas, né, ou seja, e a gente vai observar as megalópolis brasileiras. Ou seja, com a formação de regiões metropolitanas, que envolve, né, a cidade principal, metrópole, né, e os municípios, né, do entorno, né, que se encontram, né, em total ou principal processo, né, de conurbação. Os problemas urbanos existentes nessas aglomerações também se tornam, né, muito mais complexos, né? Imagine, por exemplo, a dificuldade, né, para melhorar o sistema viário e a circulação entre essas cidades, a fim de promover a integração do transporte, né, coletivo, ônibus, trens e metrôs. Entre elas, né, como administrar, né, bem uma gigantesca área urbana, né, onde vivem milhões de pessoas, para tornar, né, mais eficiente, né, tanto a administração pública, né, quanto o planejamento, né, de áreas urbanas formadas pelas metrópoles, né, bem como das respectivas cidades vizinhas, né. O governo federal, né, criou as chamadas regiões metropolitanas, né. Atualmente existe, né, no Brasil 69 regiões metropolitanas estabelecidas, né, pelo governo. E as megalópolis brasileiras, né? Ou seja, o crescimento das duas maiores metrópoles brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, né, está dando a origem, né, a uma megalópole, né, o que consiste, né, em uma extensa área urbanizada, formada pelo encontro, né, de duas ou mais metrópoles. Essas megalópolis, né, em formação, vêm ocorrendo, né, por meio da urbanização, né, do Vale do Paraíba do Sul, conforme crescem, né, cidades importantes, né, ao longo da via Dutra, né, rodovia que liga as metrópoles de São Paulo e Rio de Janeiro. Entre elas estão, né, São José do Campos, Jacareí, Taubaté, né, no estado de São Paulo, né, e Resende e Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. A megalópole, né, ela compreende, né, ainda a região metropolitana, né, da Baixada Santista e de Campinas, né, localizada respectivamente no litoral e no interior paulista, né, como a gente pode observar aqui nesse mapa, né, ou seja, que a gente observa a megalópole brasileira, né, que está se unindo, né, que é São Paulo e Rio de Janeiro, está se formando, né, uma grande megalópole que a gente pode observar. Então, aqui a gente observa os centros urbanos habitados, né, ou seja, de 1 milhão ou mais, né, de habitantes, né, que são as regiões, são as áreas, né, com maior número, né, de população nos estados, né, ou seja, a gente observa, são as áreas, né, que tem essa população, ela bem maior. E o processo, né, de urbanização, né, que nessa imagem, né, são moradias, né, do subúrbio, né, na cidade do Rio de Janeiro, né, capital do estado, em 2017. Então, o que é que nós observamos? Que o rápido processo de urbanização ocorrido em nosso país causou, né, o crescimento desordenado de muitas cidades brasileiras, sobretudo, né, dos maiores centros urbanos, onde um grande número, né, de pessoas migrou, né, do campo em busca, né, de melhores condições de vida. No entanto, com a oferta de emprego, nem a infraestrutura urbana foram, né, suficientes, né, para receber o grande contingente de pessoas que passaram a viver nas áreas urbanas. Desde um modo, várias cidades passaram, né, a apresentar problemas urbanos, né, como elevado número, né, de desempregos, né, ou seja, de empregar mal remunerados, né, o que acarretou, né, no aumento da pobreza
e das desigualdades sociais, altos índices, né, de violência, né, fazendo com que cada vez mais a população convivesse com a insegurança, grande quantidade de moradias precárias, né, construídas, né, em áreas de risco, né, como margem dos rios, em costas, morros, insuficiência, né, de ampliação da infraestrutura urbana, envolvendo serviços essenciais, né, como abastecimento de água, rede de coleta de esgoto, né, pavimentação de ruas e fornecimento de energia, o aumento do lixo urbano, né, já que em diversas cidades a coleta de resíduos não acontece de modo eficiente, precariedade, né, dos transportes coletivos públicos, fazendo com que a população, né, que vive em áreas distantes, né, do centro da cidade, né, enfrente trânsito intenso, né, superlotação de veículos, né, reduzido, né, número de linhas, né, valores altos, né, da paisagem, entre outras, como a gente observa aqui. E o consumo, né, de água potável, né, no Brasil. Então, a gente observa aqui que, conforme estudamos, né, podemos observar que as transformações no espaço geográfico brasileiro, sobretudo parte do século XX, né, resultaram, né, na ampliação das redes, né, de transporte e telecomunicação, no crescimento, né, da população brasileira, no surgimento, né, e fortalecimento das regiões metropolitanas, entre outros. Essas transformações também, né, contribuíram tanto para a ampliação do fluxo, né, de mercadorias, quanto para o consumo em diferentes partes, né, do território do país. O consumo de água no Brasil também, né, aumentou significativamente desde o início, né, do século passado, né, como a gente pode observar aqui nesse gráfico, ou seja, a disponibilidade, né, de água per capita, né, ou seja, de água per capita no Brasil de 2000 a 2016, né, então aqui a gente pode observar que a questão, né, ou seja, segundo a Agência Nacional de Águas, a ANA, né, o Brasil concentra, né, aproximadamente 12% da água doce do planeta, mas essa água, né, não está distribuída, né, igualmente por todo o seu território, né, como a gente pode observar, né, no mapa aqui, né, então, aqui a gente observa nesse mapa que a água ela não está distribuída, né, igual por todo o território, né, ou seja, a disponibilidade de água por metro cúbico, né, per capita ao ano, né, muito fraca, né, seja nessas áreas aqui, lilás, né, aqui são as áreas muito fracas, a gente vai encontrar onde aqui no Nordeste brasileiro, né, seja fraca, né, que principalmente aqui também nessa região brasileira também do Nordeste, né, do Brasil, que são áreas também muito fracas, média, né, a gente vai encontrar aqui em algumas regiões aqui, né, no Nordeste, né, em direção ao Sul, Sudeste, né, do Brasil, normal, que a gente vai encontrar aqui nessas regiões aqui também, do Brasil, né, Minas Gerais, Sul, Nordeste, partes amarelas, né, que são consideradas normal, forte, né, que são essas partes aqui, são áreas muito fortes, onde temos água bem forte, ou seja, considerada bem acima, né, e muito forte, né, que são essas áreas verdes aqui, principalmente pegando aqui essa região Amazônia, né, são onde tem a maior concentração de água, né, do Brasil. E aqui a gente observa, né, no Brasil concentra, né, boa parte da água doce, né, do planeta. Porém, nosso país sofre, né, com o desabastecimento, né, principalmente em alguns centros urbanos. A escassez de água não é mais um problema exclusivo do semiárido nordestino, né, ela atinge, né, também a região sul e sudeste do Brasil, né. No semiárido nordestino, a falta de água
acontece, né, por causa, né, de meses, né, sem chuva, e também por problemas políticos, né, como a gente já vai estudar posteriormente, né. Sudeste do Brasil, né, o problema está relacionado, né, basicamente à alta demanda, principalmente, né, nos grandes centros urbanos, e a população e a poluição dos rios, que torna, né, a água imprópria, né, para o abastecimento populacional. Essa demanda por água, seja no Brasil, seja em outros países do mundo, não se restringe, né, apenas ao consumo direto, né, das pessoas. Esse recurso, né, ele tem sido cada vez mais explorado, né, no cultivo e na fabricação dos diferentes produtos, né, que utilizamos diariamente, né, como a gente observa aqui, né, por exemplo, para essas produções, né, ou seja, de 1 quilo de ovos, né, são necessários, para produzir 1 quilograma de ovos, são necessários 3.300 litros de água. Pão, 1.608 litros de água, né? Para produzir 1 quilo de milho, né? 1.222 litros de água. Para produzir 1 quilo, né, de carne bovina, são necessários 15.415 litros, né, de água. Para produzir, né, 1 quilo de carne de frango, é necessário produzir 4.325 litros de água. Para 1 litro de leite, né, são necessários 1.020 litros, né, de água. E para produzir, né, 1 quilo de arroz, é necessário 2.497 litros de água. Então, a gente observa, né, que a questão a quantidade de água necessária, né, para produzir esses alimentos. Então, galera aqui do 7º ano, essa foi mais uma aula de geografia. Até a próxima.